Aleluia, minhas irmãs. A mensagem que Deus colocou no meu coração é uma mensagem que está falando comigo já desde segunda-feira. E aí, ontem, quando a gente estava combinando, né, quem ia estar trazendo a palavra hoje, eu tive a certeza, assim, que eu queria estar compartilhando essa palavra com vocês. O título dessa palavra chama Tumbas e Jardins. E a gente fala muito que no mundo, né? Eu até postei um vídeo a respeito, é, que a gente tem que ser feliz, né? Ai, não dá para viver assim, desse jeito, que você tem que ser feliz, você tem que buscar sua felicidade, que tudo bem se te faz feliz. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus, não é bem assim, né? Porque a palavra de Deus fala que Deus tem um plano, tem um projeto para cada um de nós. E quando a gente não escuta, o que acontece é o que a própria palavra fala, né? Deus entrega a gente para os nossos próprios desejos, né? Para aquilo que a gente realmente quer. Porque pelo fato dele ser um Deus bom, ele não vai nos impedir de semear o que é que a gente quiser semear. Mas porque ele é justo, a gente vai ter a colheita que nos couber também. Então, cada vez que vocês ouvirem essa noção de que é a felicidade, você tem que correr atrás da felicidade, muito cuidado com isso, porque a Bíblia ela não está relatando sobre felicidade, a Bíblia relata sobre alegria, sabe? E quando a gente fala de felicidade, muitas vezes a gente está falando de coisas externas, como trabalho, bens materiais, né? Aprovação das outras pessoas. Um fato interessante que eu vou falar para vocês, e aí eu vou entrar numa outra coisa, porque eu acho que cabe, vou abrir completamente um parênteses totalmente fora da mensagem, mas devido a esse ser um culto da família, eu acho que super cabe aqui, sabe? Eu ouvi alguém dizendo e eu tive que concordar que, só vou, isso, achei. Eu tive que concordar que antigamente as pessoas assim trabalhavam para se sustentar, para ter alguma coisa, né? E hoje em dia as pessoas fazem muito é, da carreira, né, um objetivo de vida, algo que se você não tiver, você não é feliz, né? Uma ambição desenfreada. E eu falo isso porque eu também já vivi isso, sabe? De achar que aquilo, a minha carreira, ter aprovação, admiração das pessoas, isso iria me preencher. Mas uma coisa que eu sempre tive dentro de mim, apesar de eu não ter força para viver isso, é que se a gente viver para a aprovação dos outros, a gente vai morrer um pouquinho toda vez que eles nos desprezarem, sabe? E hoje a gente vai falar bastante desse negócio de morrer, de viver, de morrer, de viver, sabe? Tanto que chama Tumbas e Jardins a reflexão que eu pretendo trazer hoje aqui. Mas sobre trabalho, tá, gente? Eu vi uma pesquisa que saiu no jornal The Telegraph, um jornal da Inglaterra, do dia 10 de março, saiu essa pesquisa no jornal, que tem um título assim: Homens solteiros significativamente mais pobres devido ao colapso nas taxas de casamento. Então eu falei, poxa, eu quero trazer isso porque é um culto da família. E é interessante a gente ver, né, que apenas, olha só, agora eu vou trazer uns dados para vocês. Apenas 8 mil homens entre 16 e 24, é muito novo, né, mas se casaram em 2022. Mas em 1971, nós tínhamos quase 250 mil homens nessa faixa etária se casando. Agora, a gente sempre fala, eu trago muito isso nas minhas aulas também, sabe? Que é um dos tópicos que são possíveis de cair em provas de fluência, etc. Que as mulheres jovens agora elas estão ganhando mais do que os homens pela primeira vez no Reino Unido. Sempre existiu uma diferença de que as mulheres ganhavam menos, mas olha como essa coisa reverteu. E isso é muito complexo para nós quando se trata de família, porque isso quer dizer que o ganha-pão da casa talvez esteja sobre as costas das mulheres.
E faz com que as mulheres, isso aqui eu estou conjecturando tudo isso, tá? Faz com que as mulheres, então, persigam mais esse objetivo da carreira, abandonando um pouco de escanteio, não estou dizendo que todas as mulheres fazem isso, mas abandonando um pouco de escanteio a família, que em teoria é o nosso primeiro chamado, né? Ou seja, já que eu vou ganhar mais, eu vou trabalhar e vou deixar a babá cuidar do meu filho e criar o meu filho. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa tendência que está acontecendo, né? Outro dado: homens solteiros ganham em média 5.000 libras a menos por ano que aqueles que estão em relacionamentos estáveis. Inclusive, os homens que nunca se casaram, eles têm a tendência de ter uma carreira pior do que os homens que já foram casados, mesmo que eles tenham se divorciado. Ou seja, o homem ser um pai, ser um marido, segundo a pesquisa, dá para ele características que deixa ele melhor como um ser humano, inclusive um melhor trabalhador. Agora, aqui eu acho um pouco assustador. 44% das crianças nascidas no início dos anos 2000, ou seja, de mais ou menos 20 anos, não viveram toda a infância com os pais biológicos. Ou seja, essas crianças são criadas por madrastas ou padrastos também, ao invés dos pais biológicos. O número de famílias chefiadas por apenas um dos pais, ou seja, pai solteiro ou mãe solteira, no Reino Unido já passa de 20%. E a média da União Europeia é de 13%. Ou seja, qual que é a tendência disso? A aumentar. E outro fato, dois fatos mais. O declínio do casamento está impactando a estabilidade financeira dos homens, e isso está ampliando a desigualdade social. De uma forma geral, tá? Que o último fato é que o governo agora está tentando é, promover a família, que é uma coisa boa, que é uma resposta a esse declínio. Por isso é importante que nós oremos pelas nossas famílias, mas também pelas nossas famílias no lugar da sociedade, que os governantes vejam a família, porque o governo está tentando promover agora o casamento, a união estável, para que não haja declínio monetário da sociedade. Isso também é uma tendência no Japão, por exemplo. Gente, no Japão o governo paga você para ter filho, o povo não está querendo ter filho. Então, assim, a gente está vendo tudo isso acontecendo dentro das nossas famílias. Por que será que as pessoas não estão querendo ter filhos? Talvez porque estão priorizando carreiras, como eu reconheço que eu fiz isso. Eu reconheço e eu já me arrependi amargamente diante de Deus de priorizar isso antes da minha família. Por quê? Será um egoísmo desenfreado? Será que nós estamos egoístas demais? Será que nós queremos simplesmente chegar em casa e assistir Netflix? Ou será que nós não temos confiança em Deus suficiente para dizer, eu posso ter um filho e se o mundo acabar amanhã, tudo bem, mas eu estou aqui cumprindo o meu papel, o papel que Deus nos chamou para cumprir. Então, nós temos que orar pelas nossas famílias como sociedade também e entender que para alcançarmos certas coisas, nós também temos que morrer um pouco. Deve ser muito difícil para uma mulher que ganha muito mais do que seu esposo dizer, não, na verdade eu vou trabalhar menos ou não vou trabalhar porque eu entendo que meu filho precisa de mim nesse momento, sabe? E eu estou falando isso para a gente refletir, não somente a gente sentar aqui e somente não, porque isso é uma coisa magnífica, abrir a Bíblia e só falar, né? Só falar, tá, o Espírito Santo vai fazer, Deus vai fazer. Não, são coisas que estão acontecendo na nossa sociedade que nós podemos nos posicionar em oração, nos posicionar como famílias, fazer as decisões certas para também ser uma voz de Deus na sociedade, né? Então, quem tem as suas famílias, cuide das suas famílias dentro dos seus papéis que Deus estabeleceu, porque quando nós nos submetemos aos papéis que Deus estabeleceu, nós podemos ter a certeza que Ele está cuidando de nós. E aí eu queria trazer isso para vocês por ser a live da família. Enfim, então nós temos buscado felicidade em todas as coisas, e sabe aquela frase que o pessoal fala, fazer o básico bem feito? Às vezes nós esquecemos de fazer o básico bem feito, e você vai fazer sim 3, 4 faculdades e vai continuar sentindo um grande vazio existencial, porque você está fora do seu papel.
O que que você tem buscado primeiro? Qual o papel que você tem procurado exercer primeiro, sabe? Então, eu queria deixar isso como um incentivo para vocês estarem buscando, digo para mim também, porque a verdadeira alegria não depende dessas coisas. João 15, 10, 11 vai dizer: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e eu permaneço no seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Só há alegria debaixo da obediência da palavra de Deus, porque a alegria que Deus promete nos dar, ela não depende das circunstâncias. Se dependesse das circunstâncias, seria impossível Paulo dizer tudo posso naquele que me fortalece. A gente usa muito isso, tudo posso naquele que me fortalece, para dizer assim, sei lá, comprei um carro, botei lá o adesivo lá, tudo posso naquele que me fortalece. Ou passei uma prova, tudo posso naquele que me fortalece. A gente só pensa nesse contexto, nessa frase, às vezes para alcançar coisas positivas e grandes, e a gente se esquece que Paulo escreveu a carta aos Filipenses dentro da prisão, com a incerteza da vida. Mas ele ainda assim, ele escreve, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ainda assim, ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz, em Filipenses 4, 12, 13, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vou abrir outro parênteses aqui. A gente fala muito, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porém, quem tem Deus tem tudo. E às vezes, se Deus permitir que algo, entre aspas, nos falte, o que que não faltará? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar a presença do nosso pastor, não vai faltar a presença de Deus. Porque o que eu acho interessante é que a gente escreve: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não tem esse i, gente, isso aí não tem. É o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem tem Deus tem tudo. Por isso que Paulo pode dizer: eu sei estar abatido, mas também sei ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas. Sabe? Como nós vamos nos conduzir? Essa é a maneira. O que vai ser? Essa é a coisa. Para cada coisa há uma maneira dentro daquele seu próprio tempo, porque ele foi instruído, fala, estou instruído. Quem instruiu ele, gente? Foi Deus. É difícil mesmo a gente passar por prova e pensar assim, e não reclamar. É difícil a gente passar por prova e ter forças para se levantar, forças para orar. É difícil. Mas em tudo isso estou instruído. Quem te instrui? Aonde é que você vai buscar a tua instrução? É pelo Espírito Santo de Deus. Então, Deus não promete que nós não vamos passar necessidade. Ele promete que ele vai estar conosco. Estou instruído a padecer necessidade. Ele também, Deus nos avisa, Deus nos prepara, Deus cuida. Deus tem um porquê de todas as coisas, ainda que nós não entendamos. Mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A verdadeira força é continuar firme apesar disso tudo. Sabe? Existe uma coisa que eu gosto muito, uma frase que eu gosto muito, tipo assim, tá? Eu sobrevivi, não por causa disso, mas apesar disso. Sabe? Qual que é a tua maior dor? É a falta de um pai, por exemplo? Eu sobrevivi não por causa do meu pai, mas apesar do meu pai. Qual é a sua maior dor? É uma doença? Eu estou aqui hoje, não por causa da doença, mas apesar da doença. Sabe, às vezes você pode pensar, ai, você só está aqui porque você passou uma dificuldade. Talvez, gente, mas eu estou aqui não por causa da dificuldade que eu passei, mas eu estou aqui apesar da dificuldade que eu passei. Vocês estão vendo como mudar o nosso paradigma, mudar a nossa mente, pode mudar o jeito que a gente percebe tudo que está ao nosso redor? Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes a gente sente que os nossos sonhos foram enterrados.
E às vezes, quando eu olho para algumas coisas, ao meu redor, coisas físicas, eu já me questionei com Deus em lágrimas. Eu falei, Senhor, era para ser vida, era para ter vida aqui. Por que que aqui parece uma tumba? Por que esse silêncio? Porque onde era para ter vida, não há vida. E o que eu entendi que o Espírito Santo disse foi: pode parecer até uma tumba, mas na verdade é uma semente. Está enterrado, mas não é porque morreu. Está enterrado, porque é uma semente. E ela vai dar os seus frutos no tempo certo. A palavra de Deus também fala em João 12, 24. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. A semente, ela passa por um processo de transformação. Se a gente for olhar cientificamente, essa passagem, esse versículo anterior, ele é como se fosse uma metáfora. O grão, ele não morre, mas ele passa pelo processo de germinação para nos transformar em algo novo. Mas lembre-se, uma semente também pode morrer como semente. E aí eu fui olhar, né, como uma semente morre. E assim, eu achei que tinha muito sentido. Aqui diz assim, isso aqui está no site, eu estou olhando aqui agora. É, cadê a semente? Eu não consegui escrever do site, aí eu puxei aqui. Sementes são mortais. É, sementes são mortais. Fatores como umidade, calor e fungos antes da colheita, danificação durante o manuseio, ataque de insetos e roedores, condições adversas de armazenamento, condições adversas de solo na semeadura e a própria deterioração do processo de envelhecimento. São fatores que levam as sementes a morrerem. E eu pensei assim, fatores como a umidade, precisa ter um ambiente ideal. Se não tiver no ambiente ideal, se tiver muito úmido, né? Se a condição do solo não foi ideal, a condição de armazenamento não foi ideal, tiver muito calor, muito úmido, vai matar a semente. Nem muito fogo, nem muita água, tem que ser tudo perfeito. Fungos são coisas invasoras, invadiu ali a semente, talvez devido à maneira como estava, como estava, foi mantido, né? Danificação durante o manuseio, sabe? A gente pode ser prejudicado por causa de outras pessoas. Vocês lembram de Mefibosete, que caiu e ficou aleijado porque a babá que tomava conta dele, ela no desespero de tentar salvar a criança, ela acabou aleijando a criança, sabe? E todas as outras condições adversas, ataques de insetos e roedores, ataques de nem tudo é uma batalha espiritual por si só. Mas também a maneira como nós nos posicionamos, a maneira como nós nos guardamos. Eu falo isso para vocês, minhas irmãs, como eu também falo para mim, que Deus tenha misericórdia. A minha oração nesses últimos dias tem sido: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não quero errar. Me ajuda. Quando o Senhor estiver vendo que eu não tenho força, me ajuda, me tira daquela situação, fecha aquela porta, faz aquela pessoa se afastar, ou o que for, mas se o Senhor está vendo que eu não tenho força, então me dá força, me ajuda. Porque se a condição estiver adversa, a semente não vai dar fruto, não vai virar flor, ela de fato vai virar uma tumba. E a gente não quer isso, a gente quer ver os frutos, porque o reino de Deus ele não é medido por resultados. O reino de Deus não é medido pela quantidade de faculdades ou pela quantidade de dinheiro que você ganha, mas pelos resultados que você traz para o reino. Quantas pessoas são curadas através da sua vida? Quantas pessoas são transformadas? Quantas pessoas te mandam uma mensagem e falam assim: obrigada, eu estava precisando de uma palavra, eu estava precisando de um encorajamento. Quantas mensagens você recebe dizendo: obrigada pela sua oração. Olha, eu quero te contar um testemunho, compartilhar essa alegria. E eu falo assim, mensagens que você recebe, mas quantas que a gente nem recebe? Quantas que a gente nem sabe? Hoje você é uma bênção para alguém, amanhã alguém é uma bênção para você. Por quê? Se morrer, dá muito fruto.
Nós não somos feitos para ficar assim, ai, nossa, que Jesus bonitinho, vou guardar ele para mim. A gente tem que querer que todos tenham Jesus. Ontem me perguntaram assim, mas você vai guardar a raiva? Eu falei, não, não vou guardar a raiva. Sabe por que que eu peço para que Deus trabalhe, faça justiça? Porque o pai que poupa a vara, esse não ama o seu filho. Eu desejo que todos conheçam a Cristo. E a tizinha ali, A gente não pode desejar ó. que tanto faz. Ó, ó A ele gente que tem tá. que desejar que todos conheçam a Cristo. Nossa, tá Aleluia. aqui perto ali. Caminhão Glória a tem uma coisa mais linda. É, a semente, então, ela passa por esse processo. E o poder de Deus, ele tem para reverter situações, sabe? O que era para ser uma sementezinha, às vezes tem algumas sementes que são insignificantes, né? Eu já falei aqui do grão de mostarda, ele é tão pequenininho, a dona Maria José, né? Ela até pegou na mão, assim, uma sementinha, assim, sabe? Parece tão grande na pontinha do dedo. Por que que ele tem esse poder? Porque ele é Deus, ele é o que sucedeu que enquanto enterravam o homem, eu acho incrível essa passagem, eis que viram uma tropa. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e logo que o homem tocou os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Ou seja, dentro da cova de Eliseu, dos ossos de Eliseu, Deus ainda estava trabalhando. Então Deus tem esse poder de, até o que parece uma cova, ser vida, não importa quanto tempo depois. A palavra de Deus fala que quando o sangue de Cristo tocou o chão depois da cruz, aqueles santos que já estavam ali há muito tempo ressuscitaram. Olha como isso é tremendo. Então, tudo que até o que parece ser definitivo, Deus ainda assim, ele pode fazer algo revertendo toda aquela situação. Sabe aquele louvor? Vai ter vida aí, mesmo que o cenário diga que é o fim. Então, vamos crer, vamos pedir a Deus, Deus está aqui a minha semente. Não deixa a minha semente morrer no calor, não deixa a minha semente morrer na umidade, não deixa a minha semente morrer. Eu quero entregar para o Senhor a minha semente, sabe? Qual que é a semente que nós temos entregue ao Senhor todos os dias? Qual que é a mínima coisa que talvez nós nem vemos potencial, sabe? E às vezes, devido a tanta ansiedade do que vai acontecer com aquela semente, nós preferimos não fazer nada com a semente do que entregar para Deus. Mas a gente, quando confia em Deus, a gente tem que crer que Ele sabe o que é melhor. Até mesmo, ele fala em sua palavra que a gente tem que plantar em todo o tempo, né? De manhã e de tarde, porque a gente não sabe qual semente que ela vai vingar, né? Agora eu queria falar, já que a gente estava falando de sementes, sobre flores, né? Porque antes de dar os frutos, dá flores, né? E quando é que a gente ganha flores? Geralmente, assim, quando você é um Dia das Mulheres, Dia das Mães, seu aniversário, um momento que você conseguiu alguma coisa que você almejava. Então, assim, ou um dia ordinário, se a pessoa quiser presentear alguém com flores, ela pode também. Mas, assim, as flores, elas marcam ocasiões especiais. As flores são para homenagear as pessoas, não é mesmo? E muitas vezes, quando a gente fala de flores, tem pessoas que lembram logo da morte, sabe? E as pessoas até falam muito essa frase, ah, me dê flores em vida, me dê flores em vida, depois que eu morrer não adianta nada. Então, às vezes, a gente olha para as flores, para o cheiro das flores, e a gente só lembra da morte. A gente não, às vezes não consegue olhar para o cheiro sentir o cheiro das flores e falar, vai ter vida aí, tá vindo fruto. Onde é que estão essas flores? Será que essas flores estão na árvore? Ou será que essas flores estão no caixão? Sabe? Eu sei que Jesus gosta de flores, porque ele diz assim em Cânticos 4, 12, 15, né? Minha noiva, meu amor, você é como um jardim cercado e fechado, uma fonte particular no jardim, e nesse jardim as plantas crescem bem, como um pomar de romãs dão seus melhores frutos. Olha que interessante, ele fazendo ali o paradoxo entre o jardim e os frutos, né? Ou seja, ele vê as flores antes de ver os frutos. E você é a fonte do meu jardim. A corrente
de água doce, o ribeirão que corre dos montes. Olha que coisa linda, né? Que ali dita ali em Cânticos, dependendo da interpretação, algumas pessoas falam, né, que é a declaração de Salomão para a Sulamita, outras pessoas falam que é a declaração de Jesus para a sua noiva, né, como noiva de Cristo. Então, assim, baseado nessa interpretação, que coisa linda que Jesus está dizendo para sua noiva, que nós somos um jardim fechado, que nós somos flores e que nós damos frutos. Nós não somos flores de uma tumba, nós somos flores que vão dar frutos. Os melhores romãs, né? Aleluia, glória a Deus. É... Ai, já terminei praticamente. Então, para a gente concluir, se você sente que algo na sua vida morreu, lembre-se, com Deus, uma semente enterrada não é o fim. E o processo pode ser doloroso, mas é nele que somos transformados e fortalecidos. Quando há uma construção, muitas vezes, antes de haver uma construção, o prédio ele é quebrado. Parece que ele está sendo quebrado para sua destruição, mas na verdade ele está sendo quebrado para que se possa erguer um lindo edifício. E lembre-se que a nossa verdadeira alegria não depende das circunstâncias, mas da certeza que Deus está no controle, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aquele que semeia, e novamente a gente fala de sementes no Salmo 126, aquele que semeia com lágrimas, ele vai colher com gritos de alegria. Gente, que tremendo, né? Eu não sei se vocês já choraram a ponto de gritar de dor. Eu tenho quase certeza que a grande maioria aqui já chorou gritando de dor. Eu quero que você receba em seu coração hoje que você vai colher com gritos, mas dessa vez não vão ser gritos de desespero, de raiva, de medo, de tristeza, de dor, mas vão ser gritos de alegria, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por este momento, pela tua palavra, Senhor, meu Deus. Não é nada sobre nós, mas tudo sobre o Senhor, meu Pai. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, tira, Pai, todo o ataque intrusivo, tira, Senhor, as condições que não são ideais, Senhor, meu Deus, Pai, do nosso coração. Nos ajuda, Pai, para que o nosso coração seja um terreno fértil, Senhor, meu Deus, para exalar, Senhor meu Deus, o teu cheiro, as tuas flores no tempo certo. Pai, ajuda as sementes que estão talvez enterradas há muito tempo a germinar, Pai. Sabemos que contigo nada é impossível. Papai, em nome de Jesus, Pai. Eu creio, Senhor, Pai, que naquele rachadinho, às vezes no lugar mais improvável de um cimento, é onde nasce uma bela flor, é onde nasce aquela graminha que nasce, tem vida, meu Deus, Pai. Ali no nosso coração partido e rachado, Pai, mostra mais uma vez que a vida, papai, em nome de Jesus, vai entrando, vai operando os teus milagres, vai operando os teus milagres nas famílias, onde está tudo desencontrado, onde a felicidade, a alegria estão focadas em coisas que não são, Pai, o importante para o Senhor, Pai. Ô Senhor, reajusta o nosso foco, Pai, em nome de Jesus, para que as nossas sementes não morram, em nome de Cristo Jesus, que tudo aquilo que a gente pôr a mão, Senhor, Pai, a gente possa fazer, Pai, com o nosso melhor, cuidar, Senhor, da nossa melhor maneira para dar frutos, Pai, e flores para o teu reino, Pai. Oh, Pai, nós sabemos, Pai, que muitas vezes nós, como mulheres, nós queremos nos sentir amparadas, queremos ganhar flores, mas que o Senhor nos ajude a olhar ao nosso redor e entender que o Senhor já nos presenteia a todo tempo, que o Senhor cuida de nós a todo tempo, Pai. Muita gratidão por este tempo, por cada mulher aqui. Em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer pela vida de quem está aqui como anfitriã também, com outro nome, pela vida da Cleide, da Egéria, da Lene, da Renata, da Marisa, da Dona Isabel, da Karina, da Alcilene, da Maria Cruz, da Dona Carminha, da Maristela, da Sandra. Eu quero agradecer pela vida de cada uma dessas mulheres, Pai, e eu quero te pedir, doce Espírito Santo, que o Senhor venha presentear essas mulheres com flores, Pai, que é a tua presença neste tempo, nestes dias, para que elas se sintam amadas, que elas se sintam desejadas,
amadas, queridas, vistas em nome de Cristo Jesus. Não deixe com que as sementes fiquem ali só regados com lágrimas de tristeza, mas permita, Senhor, que cada um aqui que está buscando por si e pela sua família venha acolher com gritos de alegria. Pai, toda honra, toda glória será para ti, porque o nosso prazer não é dizer eu fiz, mas o nosso prazer é dizer o Senhor fez, e glorificado é o teu santo nome, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Muito obrigada a todas as irmãs. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que bênção, minha amada. Glória a Deus. Deus continua abençoando a nossa irmã e mais, em nome de Jesus, né, minha amadas? Que nós viemos refletir sobre essa semente, né? Que Deus nos presenteou com sementes. Glória a Deus, que nesse dia de hoje Ele veio nos